Olá, eu sou o Romeu de Castro, supervisor de competições na Confederação Brasileira de Futebol e também delegado de partidas na Conmebol e na FIFA. Venho apresentar para vocês uma obra que traz grande significado para os nossos tempos. Hoje, muito se discute o racismo no futebol e na sociedade. E o jornalista Mário Filho, uma grande figura da crônica esportiva do Rio de Janeiro e, por que não dizer, do Brasil, nos brindou, já anos atrás, com essa obra, Blacks in Brazilian Football. Nesta edição aqui, houve uma colaboração muito importante do Ministério do Esporte, através do nosso querido amigo Aldo Rebelo, que inclusive escreve o prefácio do livro. A questão do negro no futebol, ele também reflete as posições sociais do nosso Brasil. Eu acho que muitas pessoas sabem nas pesquisas que um dos motivos, por exemplo, dos torcedores do Fluminense serem chamados por muito tempo de pó de arroz, é porque os primeiros negros que se atreveram a jogar futebol pela equipe carioca tinham que utilizar o pó de arroz para poder ficar com a tonalidade da pele mais clara antes do jogo e assim não serem hostilizados pela torcida. São muitas as histórias de preconceito que eram vencidas pela habilidade, pela persistência daqueles jogadores geniais diante da intolerância de uma sociedade racista e sectária. Então, conhecer essa obra é entender em maior profundidade a profunda contribuição do negro no desenvolvimento do futebol brasileiro e dessa paixão que hoje nos une culturalmente. Milhões e milhões de pessoas sempre vibrando pelos nossos clubes e também pela camisa da seleção brasileira. Eu acho que uma questão bastante emblemática e que remete também aos nossos dias, quando a gente tem a figura de Pelé, o rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos que esse planeta viu em ação, né? É uma foto dele ainda nos anos 60, numa reverência à Rainha Elizabeth da Inglaterra que visitava o Brasil. Aquela foto da realeza do futebol junto à realeza britânica diz muito sobre como o futebol conseguia elevar socialmente as pessoas daquele período, na luta, evidentemente, contra o preconceito, a pobreza, contra toda uma situação de estratificação social que nós herdamos ainda da época da escravidão. Então, eu acho que é uma leitura muito interessante para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a luta contra o preconceito e sobre homens que venceram essa batalha bastante desigual para engrandecer o nosso futebol e a nossa sociedade.